Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 15 de março, da segunda semana da Quaresma. E a liturgia que nos dá a igreja hoje, para a gente poder meditar um pouquinho, a primeira leitura é o profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 10, aí pega o versículo 16 ao 20. E aqui o profeta parece que está meio... Começa a frase dizendo que ele está meio fora de contexto, fora de época, né? Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, e prestei ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Uai, mas Sodoma e Gomorra não foram destruídos na época de Abraão? Como o profeta hoje fala de Sodoma e Gomorra, que já não existem? Aqui nós temos que entender que o profeta está dizendo, lembra de Sodoma, lembra de Gomorra, a maldade do povo, das pessoas, que chegou a ter Deus o clamor de tanta coisa que fazia o povo. O Senhor, como não faz as coisas de ouvir dizer, veio visitar para ver se as coisas eram assim mesmo. Nós aqui fazemos as coisas, né, julgamos, condenamos, tomamos atitudes só de ouvir dizer. Não, o Senhor primeiro veio visitar para ver se as coisas eram assim mesmo. Mandou os anjos que visitaram lá Sodoma e Gomorra, primeiro Abraão, depois Sodoma e Gomorra, viram o sobrinho de Ló, que o salvaram, mas olha, viram que as coisas eram mesmo como se contava, e as duas cidades foram condenadas à destruição. Aqui, por que o profeta começa a dizer, não, habitantes de Sodoma, de Gomorra? Porque ele está no fundo dizendo ao seu povo, a atitude de vocês é igual ao povo de Sodoma, ao povo de Gomorra. Tão terrível, tão não complicada. Prestai atenção. O Senhor não quer condenar vocês. Olha o que ele pede. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações da minha frente, deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, etc. Em vez do profeta, que parece não que ia por um discurso duro de condenação, não. Quer a misericórdia, quer o perdão, quer a nossa conversão, quer que mudemos. Olha, ainda que os nossos pecados sejam grandes, o Senhor está disposto a perdoar, contanto que eu esteja disposto a abandonar o meu caminho perverso, as minhas atitudes, não? Os meus pecados. Diz aqui o profeta, ainda que os vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve, se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Mas se eu obedeço, se eu faço a vontade de Deus. Por isso o convite hoje, desta primeira leitura da missa de hoje, sim, reconhecer os nossos pecados, a gravidade às vezes das nossas faltas, mas também reconhecer que Deus quer a nossa conversão, quer a nossa salvação. E acolher esta conversão, este pedido que faz hoje o profeta, ainda que sejamos como Gomorra, como Sodoma, tão terríveis, tão os nossos pecados terríveis, mas ainda assim o Senhor está disposto de apagar, de perdoar, para dar-nos a vida. Quer nos dar a felicidade, quer de verdade que encontremos a salvação. E eu espero que nesta quaresma, mortificando o nosso homem velho, pela mortificação da quaresma, de verdade destruamos em nós o homem velho, o homem que nos condena ao inferno e à morte, para sermos salvos, para encontrarmos a misericórdia e o perdão do Senhor. Hoje o Evangelho da liturgia de hoje, do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Aqui o Evangelho de hoje é dirigido aos fariseus, mestres da lei. Nós digamos hoje que é dirigido aos padres, aos bispos, aos diáconos. Aqueles que têm a missão de interpretando, de atualizando, anunciando a palavra de Deus, poder de fato salvar esta geração, salvar os homens, que eles encontrem o perdão e a misericórdia. Mas olha, aqui o Senhor, Jesus, tem uma palavra dura para os fariseus e mestres da lei. Os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isto,
deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles fazem e não praticam. Aqui Jesus está falando da incoerência. Que grave que é aquele que foi eleito, colocado como guia do povo, dizer, às vezes até diz de uma maneira correta, fantástica, maravilhosa, mas a sua vida, as suas atitudes não correspondem à sua fala, àquilo que ele anuncia. E isto não ajuda o povo. Porém, diz Jesus, cuidado, eles falam corretamente, se falam bem, se falam segundo a doutrina, se não dizem nenhuma heresias, fazem o que eles dizem. Porém, não imite as suas ações. Então, cuidado. Um padre escandaliza, um diácono faz não sei o quê. Não olhe para o pecado daquele membro da igreja que deveria ser o guia, o mestre, não? Aquele que de verdade daria um sinal coerente à sua fala, ainda que ele não viva assim, escute, faça o que ele diz, mas não faça o que ele faz. E olha a bronca que diz Jesus aos fariseus mestres da lei. Então não gostava deles, gostava, mas queria que eles fossem coerentes com a palavra que eles anunciam, que eles proclamam. Porque ele diz Jesus, olha, eles amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Mas qual que é a missão deles? Tirar este peso, libertar o homem do seu sofrimento, do seu engano, por estar longe de Deus, e levar este homem perto para Deus. Aqui diz Jesus, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer condê-los. Ou seja, qual que é este peso que eles colocam sobre o povo? A interpretação da lei, o cumprimento da lei, que se torna um peso, uma exigência, algo terrível, que o povo não dá conta, e fazer com que esta lei, este mandamento, aquilo que Deus quer de fato é a misericórdia. É que o homem encontre com o seu amor, com a misericórdia, é isso que o Senhor quer. E não como uma lei que vira um peso, de que tem que cumprir, tem que fazer, e não dou conta, não consigo. E aí desanimo e me afasto de Deus porque não vou viver segundo a lei, segundo o mandamento. E o Senhor quer que o mestre da lei, o fariseu, pudesse ser essa ajuda, e não é. Mais ainda. E aí ele vai descrever a vida dos fariseus e mestres da lei, buscam os primeiros lugares, gostam de ser... Ou seja, o homem que deveria colocar as pessoas perto de Deus acaba se escravizando deste mundo, do dinheiro, das paixões, do poder, da fama, do prestígio. Por isso que Jesus diz, cuidado, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque senão vocês vão ser guiados para longe de Deus, para ficarem escravos neste mundo. Não imitem as suas ações. De verdade, escutem, sigam o que eles dizem. Né? Por isso, eu espero que aqui, por isso Jesus faz essa crítica, falando que cuidado, não? Essas pessoas que o Senhor escolheu, elegeu para ajudar o povo, não são Deus. Sim, estão em nome de Deus anunciando, mas não são Deus. Porque Deus é outro, o Pai é outro, o guia é outro, o Senhor, estes apenas deveriam levar o povo até Deus. Eu espero que de verdade a igreja hoje possa ser esse instrumento que leva a humanidade a Deus. Mas eu e você, principalmente vocês, irmãos, não deem desculpa, por mais escândalo que faça algum membro da igreja, que deveria dar um certo tipo de sinal, coerência da fé que anuncia, mas se ele não anuncia bem, validamente, o que é a doutrina da igreja, seguiu naquilo que ele diz, não nas suas ações. Que você não perca a fé por se escandalizar das atitudes daqueles que Deus pensou de estarem à frente da sua igreja para ajudar o povo. Não colocar um peso, mas tirar o peso dos pecados do povo e dar a misericórdia e o perdão. E não colocar ainda sobre o povo o peso da lei, das exigências, do devo, do tenho, não. Que eles possam se encontrar com o amor e a misericórdia de Deus, que pode purificar-nos, lavar-nos, transformar-nos, fazer de nós filhos dele. Por adoção, sim, mas filhos. Eu espero que seja esta a nossa experiência e aproveitar da igreja esta boa nova que nos salva e nos liberta, ainda que às vezes a atitude daqueles que anunciam
talvez não correspondam à fé que dizem e anunciam, tá bom? Para que o Senhor ajude a cada um de vocês hoje. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos anuncia que tu queres de verdade purificar-nos, lavar-nos e dar-nos a vida que nós perdemos por causa dos nossos pecados. Ajuda-nos a acolher a palavra de conversão que tu dás pela boca da tua igreja, para que, acolhendo a palavra da verdade, nos convertemos e nos salvemos. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.